for Christ. Durante o mês de junho, nós falamos sobre a importância de tomar um posicionamento como cristão, para Cristo. We believe that we as Christians need to take a stand Nós in the world we live in. Nós acreditamos que nós, como cristãos, precisamos de tomar um posicionamento no mundo que vivemos. So we took the whole month of June as part of our growth series to talk about taking a stand as a Christian. Então nós tomamos todo o mês de junho para falar sobre isso, para tomarmos um posicionamento como cristãos. We began 5 years ago in another multicultural service. Nós começamos há 5 semanas atrás em um outro culto multicultural. And we're going to end today. E nós vamos terminar hoje. You may recall that we defined taking a stand as adopting a firm position about an issue. Nós definimos que tomar um posicionamento é você tomar esse posicionamento firme, um posicionamento firme sobre uma questão. It's to hold one's ground against an enemy. É como se você estivesse tomando ali o seu território contra um inimigo. If we are to take a stand, it's because we have an enemy. Então, se nós temos que tomar um posicionamento, é porque nós temos um inimigo. And our enemy is not flesh and blood. E então, o nosso inimigo não é contra carnes e sangue. Our enemy we've seen is spiritual forces. E então, nosso inimigo são forças espirituais that form ideas and principles against God's word. que formam ideias e princípios contra a palavra de Deus. Make no mistake about, we are living in a time that there is a battle for the minds of people. Não se enganem, nós vivemos em um tempo que existe uma batalha para tomar as mentes das pessoas. There's a battle that's been happening right now in our schools. Há uma batalha sendo travada neste momento nas nossas escolas, In the media, na mídia, in the Hollywood industry. na indústria de Hollywood. Things that were dear to us are not dear anymore. Coisas que eram relevantes e importantes para nós antes não são mais tão importantes. People say that truth is relative. As pessoas dizem então que a verdade é relevante. In other words, what is true for me may not be true for you. Ou seja, em outras palavras, aquilo que pode ser verdade para mim não pode ser necessariamente verdade para People você. say that morality today is defined by the individual and not by society. E muitos dizem que a moralidade então é definida pelo indivíduo e não mais pela sociedade. Things have changed so much in the last few years. As coisas têm mudado muito nos últimos anos. But it's nothing new. Não é nada novo. 2000 years ago, the Bible told us about these days. A Bíblia já nos dizia isso há mais ou menos 2000 anos atrás. Look on the screens and this is what the Bible says. Por favor, observe nas telas e olhe o que a Bíblia diz. You can be certain that in the last days there will be some very hard times. People will only love themselves and money. They will be proud, stuck up, rude and disobedient to their parents. Você pode estar certo que nos últimos dias haverá dias muito difíceis. As pessoas vão amar a si mesmo e ao dinheiro. Eles ficarão orgulhosos, presos, rudes e desobedientes aos seus pais. It continues by saying that they will also be ungrateful, godless, heartless, hateful. Their words will be cruel. They will have no self-control or pity. These people will hate everything that is good. E a palavra continua dizendo, e eles também serão ingratos, sem Deus, sem coração e odiosos. Suas palavras serão cruéis e não terão autocontrole nem piedade. Essas pessoas vão odiar tudo o que é bom. They will hate everything that is good. Eles irão odiar tudo o que é bom. And Paul concludes by saying, E Paulo então conclui dizendo, they'll be sneaky, reckless and puffed up with pride. Instead of loving God, they will love pleasure. eles serão sorrateiros, imprudentes e cheios de orgulho. Em vez de amar a Deus, eles amarão os prazeres. 2000 years ago, we have a description of our days today. 2000 anos atrás, nós temos uma clara descrição dos nossos dias de hoje. And the Bible says that against this type of things, we Christians need to take a stand. E a Bíblia diz exatamente isso, que contra essas coisas nós precisamos de tomar um posicionamento. But God says, reminds us that our warfare are not against flesh and blood. Mas a Bíblia está nos alertando que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. The same Bible says, be strong in the Lord, put on the full armor of God so that you can take a stand against the devil's schemes. A mesma Bíblia nos diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vista toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Don't forget that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Não se esqueça que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais dos mal nas regiões celestiais. The fight that we are facing today is a spiritual warfare. A luta que nós enfrentamos hoje é uma luta no mundo espiritual. And the Bible says, therefore, because of all these things, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, hold no ground, take a stand after you have done everything to stand. E é por isso que a Bíblia está nos dizendo, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permaneceres inabaláveis, depois de terem feito tudo. I am talking to Christians E eu today. estou então hoje falando com cristãos. If you're here as a guest, we welcome you to our Se church. você está aqui hoje como nosso visitante, nós damos bem-vindo à nossa It's igreja. always good to have you. É muito bom ter sempre vocês aqui. But my job as your pastor is to speak to you as Christians, as followers of Mas o Jesus. meu trabalho como pastor também hoje é falar com você como cristão, como um seguidor de Jesus. And for this whole month of June, we have tried to accomplish two E things. durante então todo esse mês de junho nós tentamos e estamos com o objetivo de alcançar duas coisas. And if you've been here, you've heard me say that. Então, se você tem estado conosco, você tem me ouvido falar sobre isso. And if you're here today, you're going to hear it again. E se você está aqui mais uma vez, você irá me ouvir falar sobre isso. We first want everyone to understand the need to take a stand on Christian issues. Então, primeiro nós queremos que todos entendam a necessidade de tomarmos um posicionamento em questões como cristão. The church has changed so much in the last few years. A igreja tem mudado muito nos últimos anos. Christians are afraid to take a stand. Os cristãos têm tido medo de tomar um posicionamento. Christians love God. Os cristãos amam a Deus. They support the church. Eles dão o seu suporte à igreja. But in the moment that they leave the building, Mas no momento que eles saem do prédio, just become like everybody eles else. simplesmente se tornam como qualquer outra pessoa. Maybe because they don't want to be called names. Porque talvez eles não querem ser chamados de nomes. They por want to aí. be politically correct. Eles querem estar politicamente corretos. They want to be tolerant. Eles querem ser tolerantes. They're not taking a stand anymore. Então, por isso eles não têm tomado um posicionamento. And the second thing that I want to do in this series E a segunda coisa que é o que eu quero fazer nessa série is to understand some major issues that we Christians need to stand on. é que você entenda que existem outras questões muito grandes que nós estamos enfrentando. And I don't want us to become judgmental. E eu não quero que nós com isso venhamos a se tornar julgando Our as goal pessoas. is not to point fingers. Nosso objetivo não é apontar os dedos It's to think that we're better than others. e achar que somos melhores que os outros. No, we have to do as Jesus did. Nós precisamos fazer como Jesus fez. We need to be firm Temos que ser firmes, but loving. mas em amor. And this is my prayer for all of E essa é a us, minha oração para todos os nós, that we may be like para que Jesus. possamos ser como Jesus, Firm firmes, but loving. mas em amor. Now, I want to go back to two passages we saw in the first Sunday of the series. E eu quero voltar com vocês a duas passagens que nós vimos no início dessa série. If you are here, you're going to remember. Se você esteve aqui conosco, você vai se lembrar. If you weren't here, you're going to know it. Você, se não esteve conosco, vai hoje conhecer. The first one is in the book of Malachi, chapter 3, verse 18. E a primeira passagem se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 18. It's one of the last verses of the Old Testament. É um dos últimos versículos do Velho And Testamento. these are the words of God himself. E essas são palavras do próprio Deus. God says, and you again will see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. E vocês mais uma vez verão a distinção da diferença entre o justo e o ímpio, daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. So this passage clearly says that there's a distinction between those who serve God and those who do not. Essa passagem não deixa dúvida que existe claramente uma distinção daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. It's not that Christians are better than non-Christians. Não é que com isso que os cristãos são melhores do que outros não That cristãos, Christians are perfect and non-Christians are not. que o cristão é perfeito e o não cristão não None é. of that. Não existe nada disso. We had a series
series just prior to this one, Nós tivemos uma série um pouco antes dessa série de agora. and we've learned that the distinction between Christians and E non-Christians nós vimos claramente durante aquela série que a distinção entre o cristão e o não cristão is because Christians have the veiled removed. é que o cristão teve o que nós chamamos o véu removido. Non-Christians have a veil, Jesus said, that Satan puts before their eyes. O não cristão tem, como Jesus nos disse, um véu sobre os seus rostos, como Satanás colocou. So non-Christians cannot see their own sinfulness. E por isso o não cristão não pode ver a tua própria natureza pecaminosa. They don't think that they are sinful. Eles não pensam então com isso que eles são pecadores. And then they don't need God. E por isso então eles não precisam de Deus. But once the veil is removed, Mas uma vez que o véu é removido, we see our sinfulness. então podemos ver a nossa natureza pecaminosa. We know that we need Aí Jesus. então passamos a entender que precisamos de Jesus. We ask Him to become our Nós Savior. então convidamos para ser o nosso Salvador. And then we begin to see Him through Scriptures. E aí passamos a enxergá-los através das Escrituras. And then we begin to live our life according to Scriptures. E aí passamos a viver as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. If Christians act just like Então, se o non-Christians, cristão age exatamente como um não cristão, if Christians behave just like e o seu non-Christians, comportamento é exatamente como um não cristão, there's no distinction. então não existe distinção. And the Bible says there must be a E a distinction. Bíblia está nos dizendo claramente que tem que ter uma distinção. Now the second passage are the words of E Jesus. a outra passagem que queremos ver são palavras do próprio Jesus. Jesus said to His disciples, Jesus então estava falando com os seus discípulos. Jesus said to Christians, Jesus estava falando com cristãos. you are the salt of the earth. Vocês são o sal da terra. But if the salt loses its saltness, Mas se o sal perder o seu sabor, how can it be made salty again? como então restaurá-lo? And Jesus says it's good for nothing, except to be thrown out and trampled underfoot. Jesus então diz: não servirá para nada mais, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Salt in those days were used primarily to preserve. Sal naqueles dias era usado principalmente para preservar. So Jesus is saying to Christians, Então Jesus estava falando com os cristãos: you are the salt of the earth. vocês são sal da terra. By the way you live as a Christian, Você então vivendo aí como cristão, by the way you take a da maneira stand, que você toma um posicionamento, you preserve the world from being destroyed by the sin of the world. você com isso faz com que o mundo seja preservado por causa da por causa do pecado. Christians need to preserve the earth. Então o cristão precisa preservar But a terra, what o we're mundo. seeing today, Mas o que vemos hoje the Christians are afraid to take a é stand. muitos cristãos tendo medo de tomar um posicionamento. They are afraid to take a stand in their Tendo college, medo de tomar in um their posicionamento no school, college, na escola, with their com os neighbors, seus vizinhos, with their com os friends, seus amigos, with their com os seus co-workers. colegas de Salt trabalho. has lost its Então o saltness. sal tem perdido a sua salinidez. And Jesus said, Então it's good Jesus for está dizendo, nothing. é bom para nada. And then Jesus says, you are the light of the E world. aí Jesus continua dizendo, vocês são a luz do mundo. A town built on a hill cannot be hidden. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Light a lamp and put it under a bowl. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Jesus said, you are the light of the Jesus world. está dizendo, vocês são a luz do mundo. So you must put your life on its stand. Você então precisa colocar a sua luz num stand que possa ser visto. It gives light to E everyone in the assim possa house. dar luz a todos na casa. If we Christians Mas se então nós cristãos try to live a hidden life of Christianity, passamos então a querer viver uma vida cristã escondida. we mean good, Ou seja, nós temos boas we intenções. love Nós God, amamos a Deus. but in the moment that we go in the world, Mas no momento que então saímos para o mundo, we're afraid to take a stand. nós aí passamos a ter medo de tomar um We're posicionamento. afraid to say that we're Christians. Temos então medo de dizer que somos cristãos. We are putting our light under a bowl. É aí que estamos aí colocando a nossa luz debaixo de uma vasilha. See, light dispels darkness. Temos que lembrar que a luz, ela dissipa as trevas. Light exposes Ou darkness. seja, a luz expõe as trevas. And I feel that what's happening in the world E today eu sinto que o que está acontecendo no mundo hoje
It's our fault as Christians. É a nossa culpa como cristãos. Because we are afraid to take Porque a stand. nós temos tido medo de tomar um posicionamento. So Jesus concludes by E saying, aí Jesus então conclui nessa passagem in dizendo: the same way, da mesma maneira let your light shine before others. que a sua luz brilhe diante de outros. When I look at you in church today, all of you look like saints. Quando eu olho para vocês hoje na igreja, todos vocês parecem santos. You behave so well. Vocês se comportam perfeitamente. But let your light shine when you're driving your Mas car. deixe que a sua luz brilhe quando você estiver dirigindo seu Let carro. your light Deixe a shine sua when luz you are brilhar at work. quando você estiver no trabalho. Let your light shine when you are in school. Deixe a sua luz brilhar como se estiver na escola. So that people can see your Para good que as pessoas works possam ver as suas boas obras and glorify your Father in e heaven. assim glorificar o vosso Pai que está nos céus. You represent Jesus to the world. Vocês aí representam Jesus para o mundo. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. What do your O friends, que os seus amigos, what do your o neighbors, que os seus vizinhos, what do your o que os co-workers, seus colegas de trabalho, your ou as classmates pessoas que estão na classe de know sala de aula com about você, God sabem a respeito de Deus because of your life? por causa da sua vida? What do they know O about que eles God? sabem a respeito de Deus? Are you being a light? Está sendo você luz? Are you being salt? Está sendo você sal? So we need to take a stand. Então precisamos tomar um posicionamento. Then we began to say that there are a few issues that we needed to talk about. E aí nós falamos que precisávamos de falar de algumas questões muito importantes. And we only have 5 Sundays in June. E tínhamos somente 5 semanas no mês de So I junho. picked some important issues. E aí nós pegamos algumas questões muito importantes. On the second Sunday, we talk about taking a stand against drug use. E na segunda semana nós tomamos um posicionamento contra o uso de drogas. Both Pastor Paulo and Pastor Max preached a wonderful message. Tanto o pastor Paulo como o pastor Max pregaram uma mensagem muito boa. And we learned why it is important to take a stand. E aí aprendemos por que é importante tomar um posicionamento. And since that message 3 weeks ago, E desde aquela mensagem, 3 semanas atrás, another state in the United States have legalized recreational marijuana. outro estado aqui nos Estados Unidos também legalizou o uso da maconha, The state of Illinois. que é o estado de Illinois. And we can see that we Christians need to take a E aí stand. estamos vendo mais ainda claramente que o cristão precisa tomar um We need posicionamento. to understand about this Nós issue. precisamos de entender sobre essas questões. And then on the third week we talked about, it was Father's Day, the need for men to take a E aí stand. na terceira semana, aproveitando que era o dia dos pais, falamos da importância do homem tomar um posicionamento. Men are afraid to take leadership today, Homens têm tido medo de tomar a liderança hoje em especially dia. as a father, as a husband, as men. Principalmente como pai, como esposo, como homem. And last week we talked about the very important issue of the sanctity of E life. na última semana falamos da importância da santidade da vida. We talked about speaking up and standing for life, Falamos da importância de falar em favor da vida, especially the life of the unborn. principalmente da vida daqueles que ainda não nasceram. I gave to everyone the precious feet. Eu dei para todos vocês que estiveram presentes aqui os pezinhos preciosos. And we have some more on the way out on the E table. você que não recebeu, na saída nós temos na mesa ali alguns broches desses que representam os pezinhos. It's a conversation piece. É um brochinho que vai te dar o início de uma conversa com alguém. It's a replica of the feet of a 10-week baby. É a exata réplica do tamanho dos pezinhos de um bebê de 10 semanas. And it was very important. E isso é muito importante. Now, for the very few minutes that I have, E pelos poucos minutos que me I restam, want to talk about something that's very dear in my heart. eu vou falar de um assunto que é muito especial para o meu coração. We want to take a stand on marriage. Nós precisamos de tomar um posicionamento no casamento. Now, I've asked you all to use your Bibles and bring your Bibles to church. Eu tenho pedido que todos vocês trouxessem as suas Bíblias para a igreja. I want you to continue bringing the Bible, the book, to church. E eu quero que vocês continuem trazendo a sua Bíblia para a igreja. But for the sake of time today, Mas para ganharmos tempo hoje, since our service has so much going on, sabendo que o nosso culto hoje tem tantas coisas if you acontecendo, have your Bibles, you may use it. vocês têm a sua Bíblia, claro, você pode e deve usá-la. But I'm going to project the Mas eu verse irei for you. projetar os versos para vocês. It's only one É verse. somente um verso. I'm going to be very brief. E eu vou ser bem breve. This is what the Bible says in Hebrews chapter 13, verse 4. E isso é o que a Bíblia diz em Hebreus 13:4. Give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. God will surely judge people who are immoral,
and those who commit adultery. Deem honra ao casamento e permaneçam fiel um ao outro. Deus certamente julgará as pessoas que são imorais e as que cometem adultério. I want to break this verse into 3 parts. Eu quero dividir esse versículo em 3 partes. The first one is give honor to marriage. A primeira parte diz: dê honra ao casamento. The NIV translates marriage should be honored by all. A NVI traduz que o casamento tem que ser honrado por todos. As a minister of the gospel, I have the privilege of doing many weddings. Eu, como ministro do evangelho, tenho tido o privilégio de fazer vários casamentos. I remember the first wedding that I did. Eu me lembro do primeiro casamento que eu fiz. It was a Hispanic couple years ago. I was only 21. Era um casal de hispanos e eu tinha apenas 21 anos de idade. And I have had the privilege to do many E weddings. desde então eu tenho tido a oportunidade de ter feito muitos outros casamentos. Too many to count. Muitos para me lembrar. And I take it with such a responsibility. E eu tomo cada um deles com uma grande responsabilidade. Every time I do a wedding, E todas as vezes que faço um casamento, I do it under the authority as a ministry of the gospel, eu faço, claro, na autoridade como um ministro do evangelho. and for many years as the authority of the state that I live in, E por muitos anos pelo estado pelo qual eu tenho vivido, the state of California. que é o estado da Califórnia. But I'm very sad to say Mas eu com muita tristeza digo, that I don't think that California can give me any authority to do weddings eu anymore. não creio que a Califórnia tem poder me dar nenhuma autoridade para fazer In casamento. my years of ministry, they have changed so much the laws E no on meus- wedding and marriage. Nos meus anos de casamento, eles têm mudado muito as suas leis a respeito de casamento. This week, I went online Essa semana eu fui no online and I found out that for $120, anyone who is over 18 can be deputized to do a wedding in California. eu descobri que qualquer pessoa aqui na Califórnia, por $120, pode estar apto a fazer um casamento aqui na Califórnia. I found another website that you can be ordained. You don't have to believe in anything. You can be ordained and do weddings for the rest of your life. Eu descobri até um outro website que você pode ser ordenado como ministro e fazer casamento pro resto da sua vida e não precisa nem saber qual a sua crença. Yesterday I was watching something on TV of how people enter into a wedding. Ontem eu mesmo estava vendo como as pessoas hoje têm entrado nos casamentos. So this lady was coming in and she was dancing and doing all kinds of stuff and walking in like it was a joke. Uma mulher, por exemplo, estava entrando num casamento, dançando, fazendo várias coisas, parecendo que aquilo era uma brincadeira. Homosexuals have fought and won for the right to get married. Os homossexuais têm lutado e até conquistado o direito de se tornar casados, And heterosexuals, they don't care. e os héteros não se importam. They don't want to get married. Eles, na verdade, não querem se casar. They just live together. Eles apenas querem viver juntos. They just shack up. Eles apenas querem ficar. This week I met someone. E essa semana mesmo eu conheci uma So pessoa, this guy saw the wedding band. e essa pessoa viu minha aliança. So he said, you're married. Ele perguntou: você é casado? I said, yeah, for 36 years, E eu happily disse para ele: married. sim, eu estou casado há 36 anos. What about you? E eu perguntei a ele: e você? He said, I have a girlfriend E ele disse: eu tenho uma namorada and I live with her for 2 years. e eu vivo com ela já há 2 anos. See, this is the norm of society. E isso é normal para a sociedade. But how does God define marriage? Mas como Deus define casamento? Now, we have the answer for that question. Nós temos a resposta para isso. Because one day somebody asked Jesus about marriage and divorce. Porque um dia uma pessoa perguntou a Jesus sobre casamento e sobre divórcio. His answer is so important for us to understand. E a resposta de Jesus é muito importante para que nós possamos entender. It's found in Matthew 19. E é encontrado em Mateus capítulo 19. Jesus said, haven't you read? Jesus diz: você não leu? When Jesus says, haven't you read? Quando Jesus então se dizia: você não leu? He's taking them to Ele scriptures. estava levando eles para as escrituras. Jesus is saying the definition of marriage is not by the Supreme Court or by the state of California, it's in the Bible. Jesus estava dizendo que a definição do casamento não estava definida pela Suprema Corte, não estava pelo Estado, mas de acordo com a palavra. Haven't you read Não leu você that in the beginning que no princípio
the Creator, o Criador, made them male and female. os fez macho e fêmea. Jesus is saying, Jesus então estava dizendo: marriage is between one man and one woman. casamento é entre um homem e uma mulher. Not two men or two Não dois women. homens, não duas mulheres. Haven't you read? Você não leu? And Jesus said, E Jesus então for continua. this reason, Então por essa a razão, man will leave his father and mother, o homem então deixará o seu pai e sua mãe will be united to his e wife. se unirá à sua esposa. The two will become one E os flesh. dois se tornarão uma só carne. They are no longer two, Portanto, eles não serão mais dois, but one mas flesh. uma carne. Therefore, what God has joined together, let no one Por isso que separate. Deus uniu, que ninguém os separe. So how does God see marriage? Então, como Deus vê o casamento? We Christians need to take a stand. Nós, como cristãos, precisamos de tomar um posicionamento. We don't care what the Supreme Court Não says. nos interessa o que a Suprema Corte I don't diz. care what the state of Não me California interessa o says. que o Estado da Califórnia diz. I don't care what Hollywood Não me tells me. interessa o que Hollywood tem dito. As Christians, Como cristão, the definition of a marriage definição do casamento is found in scriptures. está nas Escrituras. Amen. Amém? And we need to take a E stand. nós precisamos com isso tomar um posicionamento. So what is the definition of Então, marriage? qual é a definição do casamento? Marriage is the union between man and a woman, Casamento é a união entre um homem e uma mulher, instituted and ordained by God instituído e ordenado por Deus as the lifelong relationship para uma relação vitalícia between one man as a husband and one woman as wife. entre um homem e uma mulher como marido e mulher. As Christians, Como cristãos, we are told to honor marriage. nós somos encorajados a honrar o casamento. So to honor marriage, to understand the definition of marriage E according honrar to o the Bible. casamento é entender a definição de acordo com as Escrituras. Now the second thing the verse says, E a segunda coisa que esse verso nos ensina: remain faithful to one another in marriage. permaneçam fiéis uns aos outros no casamento. Now remember that Malachi says that there must be a distinction. Lembra que em Malaquias diz que tem que ter uma distinção. So if Christians are unfaithful in their marriage just like non-Christians, Então, se o cristão é infiel, assim como qualquer outro não cristão, they're not taking a então ele stand. não está tomando posicionamento. The salt loses its Ou seja, o saltness. sal tem perdido a sua salinidez. The Bible A says Bíblia diz that a marriage is a covenant que o casamento é uma aliança between a man and a woman. entre um homem e uma mulher. And God is a witness of that E covenant. Deus é uma testemunha dessa aliança. See, when there is unfaithfulness, Quando então há infidelidade, it breaks the covenant. quebra essa aliança. Now, unfaithfulness in marriage is so grievous Essa infidelidade no casamento é muito ruim, é muito perverso. that it's the only exception to divorce according to Jesus in E Matthew é a 19. única exceção, de acordo com Mateus 19, que Jesus fala para o divórcio. Though Jesus says it's better to repent and to forgive. E apesar que Jesus disse que era melhor se arrepender e perdoar para continuar. The Bible says A that Bíblia diz Jesus and the church represents the relationship between a husband and wife. que a igreja e Jesus representa o relacionamento do casamento entre homem e mulher. Jesus takes care of the church. Jesus toma conta da igreja. Jesus cuida loves dela. the church. Jesus ama a igreja. Jesus cherishes the Jesus church. provê para a igreja. Jesus walks alongside of the church Jesus caminha lado a lado com so a the igreja. church can accomplish God's purpose on earth. Para que a igreja então assim possa cumprir o propósito de Deus na terra. Marriage should reflect that as well. Então o casamento tem que refletir isso também. So Christian couples, Então eu quero falar com os casais cristãos. the Bible A says, Bíblia diz: honor marriage, honre o casamento remain faithful to one another in e marriage. permaneça fiel uns aos outros no casamento. Now the third thing that the verse says, E a terceira coisa que esse verso nos ensina: God will surely judge people who are immoral and those who commit adultery. Deus certamente irá julgar aqueles que são imorais e aqueles que cometem adultério. The word immoral in Greek is the word pornos. A palavra imoralidade no grego é a palavra pornos, We get the word pornography from it. de onde nós tiramos a nossa palavra pornografia. The Bible says God will judge the pornos, Então a Bíblia está dizendo: Deus irá julgar o pornós, the immoral, os imorais, the fornicator. os fornicadores. Now, what is O pornos? que é pornós? It's living together. É viver junto, It's checking up. é ficar.
It's having sexual relationship before and after and outside of marriage. É ter sexo antes, fora do casamento. Young people, Jovens, we need to take a nós stand. precisamos de tomar um posicionamento. You need to understand what the Bible Nós precisamos de says. entender o que a Bíblia diz. Even if the world is doing Mesmo it, que o mundo vai contra isso, we're Christians. nós somos cristãos. We need to take a Nós precisamos stand. tomar um posicionamento. We need to know what Nós God has precisamos called us dizer o que a to. Bíblia nos diz a respeito disso. God will judge the immoral. Deus irá julgar os imorais. And it says also that God will judge the E adulterers. também diz que Deus irá julgar os adúlteros. The Greek word is moikos. A palavra para adúlteros aí é moikos. It's any sexual relationship outside of É marriage. qualquer tipo de sexo fora do casamento. The Bible says A Bíblia diz, God will judge. Deus irá julgar. Out of the 10 commandments, Dos 10 mandamentos, 2 commandments 2 dos mandamentos deal with that. fala diretamente a respeito disso. You shall not commit adultery. Você não adulterarás. You shall not covet your neighbor's Você wife. não cobiçará a mulher do seu próximo. God will judge. Deus irá julgar. What does that mean, God will O que judge? significa Deus irá julgar? Does that mean that the person who lives together, who lives in immorality, in sexual sin, is going to hell? Significa que essas pessoas que vivem imoralidade, com esse sexo fora do casamento, irão para o inferno? It's not up to me to say who's going to heaven or hell. Não cabe a mim dizer quem vai para o céu e para o inferno. But I do know Mas eu sei that there are lists in the Bible que há uma lista na Bíblia and says those people are going to be out of the kingdom of God. que as pessoas que estão nessa lista estarão fora do reino de And Deus. including those lists E incluído nessa lista are the immoral and the adulterers. estão os imorais e os adúlteros. But I believe that God will judge us more than eternal life, even though that is the most important. Eu creio que Deus irá julgar muito mais do que essa vida eterna, mas outras questões. Judgment begins right now. Porque o julgamento começa agora. No happiness, Não há felicidade, no fulfillment, não há preenchimento, a lost life. há uma vida perdida. People think that the grass is greener on the other As side, pessoas às vezes acham que a grama é mais verde do outro lado. and they're not. It is not. E não é. They become unhappy, Eles irão se tornar infelizes, unfulfilled. sem preenchimento. So how can we Christians take a stand on marriage? Como é que nós cristãos podemos tomar um posicionamento no casamento? As I conclude this series, À medida que eu termino essa série, we talked about the need to take a stand. nós precisamos de falar da importância de tomarmos um posicionamento. To take a stand is not to grab a sign and going around saying what we believe. Não é com isso eu estou dizendo que nós temos que escrever um cartaz bem grande e sair por aí dizendo o que nós cremos. To take a stand begins with the way we live. Tomar um posicionamento começa com a maneira que nós vivemos. If we're going to take a stand on drug use, the abuse of alcohol, Se nós, por exemplo, se iremos tomar um posicionamento no uso de drogas ou de álcool, we cannot go and be drunk or use drugs. ou então nós não podemos sair por aí se tornando bêbados e usando drogas. If I'm going to take a stand on marriage, Se eu então irei tomar um posicionamento no casamento, whether I am single or married, não interessa com isso se eu sou casado ou solteiro, I need to honor marriage. eu preciso então primeiro honrar o I need casamento. to understand what the Bible Eu preciso says entender o que a Bíblia diz and live it. e viver isso. Otherwise, I'm going to be called a Ou hypocrite. então irei ser chamado de hipócrita. I say one thing and I do something else. Ou seja, eu falo uma coisa e faço outra. So how can I, as a Christian, take a stand on marriage? Então, respondendo a pergunta, como cristão que eu posso tomar um posicionamento a respeito de casamento? I'm going to honor marriage. Primeiro eu irei honrar o casamento. I'm going to be faithful to E my eu vou estar spouse. fiel ao meu cônjuge. And I'm going to keep myself pure. E eu manterei a minha pessoa pura. So number one, Então, número 1, I'm going to live the principles that I believe. eu irei viver os princípios que eu creio. Number two, Número 2, I need to articulate these eu principles. preciso estar apto a articular esses princípios. We need to stop being afraid. Nós precisamos de perder o medo. People will respect when you are not afraid. As pessoas irão te respeitar quando você não tem medo. This week I began doing, trying to lift some weight. Essa semana eu comecei a levantar um pouco de peso. I've been losing some weight, Eu tenho perdido peso and my muscles are sagging. e meus músculos têm ficado
flácidos. So my wife encouraged me to find a personal trainer. E a minha esposa então me encorajou a encontrar um personal trainer. So I called a place close to my house because I hate gyms. E eu liguei um lugar perto da minha casa porque eu não gosto de academias. I don't like the smell of it. Eu I não don't like gosto do the look cheiro, of it. eu não I gosto do hate jeito que it. você parece, eu verdadeiramente não gosto. But I decided to go. Mas eu decidi ir. So I hired this personal trainer Então eu contratei esse personal trainer and we began to talk. e nós começamos a conversar. And then he asked me a question. E ele me fez pergunta. Why do you want to do this? Por que você quer fazer isso? So I gave him a few explanations. E aí eu dei a eles algumas razões. But I said, there's another reason why I want to do this. Mas eu pensei, tem outra razão porque eu quero fazer I isso. said, I believe that my body belongs to God. Porque eu creio que o meu corpo pertence a Deus. And I want to honor God by taking care of my E eu body. quero honrar a Deus cuidando do meu corpo. So the guy goes, whoa, E o cara na hora me olhou com essa resposta e disse, uau, what do you mean? o que significa isso? So I began to share the gospel with E him. eu então comecei a compartilhar com ele as boas novas do And I Evangelho. found out that his brother is a pastor at Victory Outreach. E aí eu descobri que o irmão dele é pastor numa igreja chamada Victor Outreach. That he is not a Christian. Que então ele não é cristão. And I had an opportunity to articulate my faith. E aí eu tive a oportunidade de articular pela fé. So when I got home, I told Teresa. E eu, quando cheguei em casa, contei a minha esposa, Teresa. And Teresa felt, she goes, hon, I believe that you are the answer of prayer to his brother. E aí minha esposa me disse, meu bem, eu acredito que você é a resposta para as orações do irmão dele. His brother is praying for him to be saved. E eu creio que o seu irmão tem orado por ele para ele ser salvo. He's praying for God to send somebody. E eu creio que dele tem orado para que Deus envie alguém. And God is sending you. E Deus tem enviado você. So on the next day, Então no dia seguinte, he worked me hard. ele puxou bastante nos exercícios. But I kept telling about Jesus. Mas eu continuei falando de Jesus. And I told him, I pray for you, man. E eu disse para ele, eu vou orar por você. And I believe that Joe is going to be saved. E eu creio que o Joe será salvo. And God is going to use me for E him. Deus irá me usar para ele. See, this is what the Bible says. E porque é uma das coisas que a Bíblia diz. The Bible says, but in your hearts revere Christ as Lord. Mas em seus corações reverencia Cristo como Senhor. In other words, have Em outras faith in palavras, Jesus in your heart. Tenha fé em Jesus no seu coração. But always, Mas também diz, mas sempre. say with me, always. Diga comigo, sempre. Once Sempre. again, always. Sempre. In your job, No seu trabalho. in your work, No seu trabalho. with your Com neighbors, seus vizinhos. in your school. Na sua escola. Always be prepared Esteja sempre preparado. to give an answer to everyone Para dar resposta a todos who asks you to give the reason for the hope that you have. que lhe pedirem a razão da esperança que há em você. But do this with gentleness and respect. Mas faça isso com mansidão e respeito. So if I'm in the gym Então, se eu estou na academia and somebody asks me, why do you want to do that? e alguém me pergunta por que você quer fazer isso, I want to do it for the glory of eu God. quero fazer para a glória de Deus. If somebody asks me about the little feet, Então, se alguém também me perguntar a respeito desses pezinhos, I can give them an answer. eu posso dar a eles uma That's taking a resposta. stand. Isso é tomar um posicionamento. The last thing I want to do as I conclude, and E I a want my última worship coisa team que to eu come quero back. falar antes de nós concluirmos. I want you to see what I have written up on the screens. E eu quero que você veja, por favor, o que eu tenho projetado nas telas. This is an article of the Heritage Foundation website, Isso é parte de um artigo da Heritage Foundation website, written by Dr. Ryan Anderson. escrito por um doutor chamado Ryan Anderson. Ryan Anderson is a senior research fellow of the American Principles and Public Policy. Esse senhor é um pesquisador do Research Fellow in American Principles of Policy and Public Policy. I want you to see what he wrote, E eu quero que você leia comigo o que ele escreveu. as important it is for marriage and for us to take a stand. Para que você entenda a importância do casamento e para que nós possamos tomar um posicionamento. This is what he writes. Isso é o que ele diz. Marriage is based on the truth that men and women are complementary. The biological fact that reproduction depends on a man and a woman, and the reality that children need a mother and a father. Redefining marriage does not simply expand the existing understanding of marriage, it rejects these truths. O casamento é baseado, na verdade, que o homem e a mulher são complementares.
O fato biológico de que a reprodução depende de um homem e de uma mulher, e a realidade de que as crianças precisam de uma mãe e de um pai. Então, redefinir o casamento não expande simplesmente a compreensão existente do casamento, mas rejeita estas verdades. Marriage is society's least restrictive means of ensuring the well-being of children. By encouraging the norm of marriage, monogamy, sexual exclusivity, and permanence, the state strengthens civil society and reduces its own role. Now listen to this. The future of this country depends on the future of marriage. O casamento é o meio menos restrito da sociedade para garantir o bem-estar das crianças. Ao incentivar as normas do casamento, como a monogamia, exclusividade sexual e permanência, o Estado fortalece a sociedade civil e reduz o seu próprio papel. Observe o que diz na última frase: o futuro deste país depende do futuro do casamento. Every society in the past broke down when family and marriage broke down. Todas as sociedades que caíram quando o casamento e a família caiu. And he concludes by saying, E ele conclui dizendo: the future of marriage depends on citizens understanding what it is and why it matters, and demanding that government policies support, not undermine, true marriage. o futuro então do casamento depende dos cidadãos entenderem o que é e por que é importante, e exigir que as políticas do governo apoiem e não enfraqueçam o verdadeiro casamento. This is an important time for us Christians to take a stand. Isso é um momento muito importante para nós cristãos tomarmos um posicionamento. The world needs us Christians to take a stand. O mundo precisa que nós cristãos tomemos um posicionamento. Jesus said we are salt. Jesus disse: nós somos o sal. Jesus said we are light. Nós somos a luz. Can God count on you? Pode Deus contar com você? I pray so. Eu oro que sim. Bow your heads, close your eyes, please. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Father, I have preached your word Pai, eu tenho pregado a tua palavra on the important subject of taking a stand. no importante assunto, Senhor, de tomar um posicionamento. I feel that I have fulfilled my responsibility Eu creio, Senhor, que eu tenho cumprido com a minha responsabilidade teaching young men and young women, men and women, de ensinar jovens, homens e mulheres the need to take a stand. da necessidade de tomar um posicionamento. God, we're not perfect. Deus, nós não somos We perfeitos. struggle with some of these issues as well. Nós lutamos mesmo com algumas dessas questões. But help us to take a stand as Mas nos Christians, ajude a tomar um posicionamento como to cristãos, understand our de responsibility. entender da nossa responsabilidade. I want to pray for all married people right now. Eu quero orar nesse momento por todos os casados, Those who are here and you are married, daqueles que estão aqui hoje e são casados. I want to pray for Eu you. quero orar por você. Would you stand wherever you are? Eu queria que você nesse momento se colocasse de pé. If you are married, Se você é casado, whether or not your husband and wife is here, mesmo que o seu cônjuge não esteja aqui, I want to pray for you. eu quero orar por você. Bow your heads, close your eyes. De olhos fechados, cabeças baixas. Father, I pray for us who are married. Pai, eu oro por nós que somos casados. I pray that we may honor marriage Eu oro para que nós possamos honrar o casamento, by understanding the definition of it por entender a definição and living that e definition. viver essa definição. Help us to be faithful to our spouse. Ajude-nos a ser fiéis aos nossos cônjuges. Help us, oh God, never to yield to temptations Senhor, ajuda-nos a nunca cair em tentação and to be faithful to the one you've given e, us. ao invés disso, ser fiéis àquele que o Senhor tem nos dado. Now I want everyone else to join in standing right now. E agora eu queria pedir que todos os outros que não estiveram em pé ainda se colocassem de pé. All the single people, Todos os solteiros, would you stand as well? pode se colocar também de pé neste momento. Some of you have never been married. Alguns de vocês nunca casaram. Some of you have been married and for some unfortunate reason you were divorced. Alguns de vocês possivelmente já foram casados e por uma situação talvez triste, vocês hoje não estão God casados. is a gracious God. Mas o nosso Deus é um Deus de graça. He wants to give you another opportunity. Deus então quer te dar uma nova oportunidade. He is a God of second and third chance. Deus é um Deus de segunda, terceira chance. Maybe you are widow. Talvez você é viúvo.
viúva, whatever it is, seja o que for. I want to pray for you as Eu well. quero orar por você também. God, I want to include in this prayer Deus, eu quero incluir nessa oração for married and single. por casados e solteiros. The third part of this verse. A terceira parte desse verso que lemos. Your word says that you will judge the immoral and the A adulterer. tua palavra está nos ensinando que o Senhor irá julgar os imorais e os adúlteros. Help us to flee from these sins. Ajuda-nos, Senhor, a fugir desse tipo de I pecado. pray for our young people. Eu oro pelos jovens. I know that the pressure is so great Eu against them sei que a pressão é muito grande contra eles. that they will not yield to living together. Que eles, Senhor, não sejam tentados a viver juntos. That they understand that marriage should be honored. Que eles entendam que o casamento tem que ser honrado. Forgive immorality. Perdoe a imoralidade. Forgive adultery. Perdoe o adúltero. But I pray that people will repent and forsake. Mas eu oro que as pessoas se arrependam e te sigam. There are people here this morning Que há pessoas aqui hoje that you are living in immorality. que você está vivendo imoralidade. You're living in sexual Que sin. você está vivendo em pecados sexuais. God wants to forgive you, Deus quer te perdoar. but you need to repent Mas você precisa se and arrepender you need to forsake. e você precisa de You abandonar need to isso. stop, Você precisa de parar. and God will set you E free. Deus irá te manter God has livre. the right person for you. Deus tem a pessoa certa para você. Father, I pray for everyone today. Deus, eu oro por todos aqui I hoje. pray for us as Christians Eu oro por nós cristãos. that we may take a stand Que nós possamos tomar um posicionamento and live the principles of your word. e possamos viver os princípios da tua palavra. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Let's give the Lord a Vamos dar uma applause. salva de palmas ao Senhor. Amen. What a great service. Que culto tremendo, irmãos. We have lunch after the service. Teremos almoço após o culto. We have some fellowship. Temos um momento de comunhão. We have prayer on Wednesday, service on Friday. Temos o culto, a oração multicultural na quarta, culto na sexta. Sunday we come back the regular E time. sexta, domingo que vem voltamos com os cultos normais, But 9h30 we e want to 11h30. end the series in worship. Mas vamos adorar a Deus. Matthew, what do you have for us? Would you lead us? The Lord, you are good. Yeah, let's do it. Can I do it with you? Yeah.